Muito obrigado, Luiz. Quero cumprimentar os amigos da TV Cidade, falar que é sempre uma honra, uma alegria estar aqui. A gente se sente muito à vontade e é muito bacana que a gente está sendo recebido assim por toda a cidade, né? Então isso é contagiante e eu só tenho gratidão. Muito obrigado. Vamos começar então a nossa entrevista. Pode tirar a primeira pergunta. Então vamos lá. A primeira pergunta: em Itaúna, as empresas não têm interesse em se instalar no município. O que fazer para mudar este cenário? Esse é um tema que nós estamos abordando assim com muita responsabilidade, porque a política de desenvolvimento ela impacta sobremaneira, né, em vários aspectos, inclusive no aspecto social. Mas nos últimos tempos eu vejo que Itaúna está precisando de um prefeito mais atuante nessa área, um prefeito que sirva inclusive de garoto propaganda. A gente vê que Itaúna é cortada por duas MGs, a 431, a 050, nós estamos a 25 quilômetros de duas BR, a 381 e a 262. Itaúna tem um conjunto de fatores que é muito atraente para a instalação de qualquer empresa do Brasil. O que está faltando é o prefeito ser, sim, o garoto propaganda da cidade, né? E buscar empresas, buscar novas vocações. Infelizmente, né, nos últimos tempos, Itaúna perdeu muitas das suas vocações. Veja que nós temos aqui uma estrutura muito grande, nós temos uma universidade, nós temos muita água, nós temos energia elétrica em abundância, mas, sobretudo, nós temos uma sociedade civil extremamente organizada, extremamente participativa e extremamente empreendedora. Então, a gente precisa provocar esse empreendedorismo, que a gente sabe que aqui nós temos pessoas, nós temos grandes fortunas e essas pessoas elas são muito pouco chamadas. Então, esse é o nosso papel, redescobrir as vocações e, antes disso, valorizar as empresas locais. A política de desenvolvimento ela precisa favorecer as pessoas. A gente precisa gerar emprego e renda e isso é urgente, especialmente, né, nesse período que virá pós-pandemia. Vamos então à segunda pergunta, por favor. A segunda pergunta: o déficit de habitação em Itaúna é grande. Quem pode resolver esse problema e como? Mais uma vez, o prefeito ele precisa também exercer essa liderança. O que nós temos notado é que a administração tem buscado pouco. Qual é a maior fonte de recurso que nós temos? O dinheiro está no governo federal. E o dinheiro ele está disponível, né, para todas as prefeituras do Brasil. E precisa, então, criar parceria. Mais do que isso, o prefeito precisa sair do gabinete e precisa fazer conexões. Então nós passamos pelos deputados federais, pelos deputados estaduais numa escala um pouco menor, pelos senadores, pelo governo federal. Nós temos hoje um déficit razoável e, infelizmente, o tema habitação ele é muito usado no período pré-eleitoral, né, e acaba iludindo muito as pessoas. E isso é lamentável. A gente não pode permitir esse tipo de conduta, porque isso mexe muito com o sentimento das pessoas, mexe muito com o brio das famílias. Então a gente tem que ter assim, uma seriedade muito grande para tratar desse assunto e, fundamentalmente, buscar o recurso onde tem. O prefeito precisa ter conexão com os deputados federais. Essa é a nossa proposta, buscar sempre o diálogo com os deputados estaduais, federais e senadores, conforme eu havia dito. Vamos então para a terceira pergunta. Obrigado.
Ok. Temos muitas reclamações do transporte coletivo, a tarifa alta e falta investimento na frota. O que fazer? Eu fui, enquanto vereador, no segundo mandato, eu fui bastante crítico com as questões relacionadas ao transporte público. A atual concessionária, só para as pessoas terem uma noção, ela já está em Itaúna há seguramente 20 anos, ainda trocando, né, de nome, era Autotrans, agora Via Sul. Mas o fato é que no final de 2016, ela renovou o contrato para mais 25 anos, 25, 30 anos, salvo engano. Isso é um casamento. E exatamente como qualquer relação, né, ela é bastante complexa, eu acho que o poder público precisa ter um diálogo muito franco e muito aberto, né, com as concessionárias de modo geral. Mas a concessionária de transporte público, eu acho que precisa sim ter um cuidado um pouco maior, sabe? E precisa sim fazer investimentos, ao mesmo tempo que a gente reconhece que a cada dia que passa, né, os custos eles variam, eles aumentam, e então esse diálogo ele é fundamental para a gente diminuir os problemas. Acabar com os problemas, né, a gente não vai, isso é uma ilusão. Mas eu acho que o estabelecer o diálogo, a gente ameniza muitos desses problemas. Recentemente, eu propus uma lei que proibia o acúmulo de função de motorista e trocador. Quando nós tivemos a oportunidade de propor esta lei, eu passei no plenário da Câmara uma cena totalmente inusitada. Um motorista subindo na 13 de maio, ao mesmo tempo em que ele falava ao telefone celular, com o ônibus em movimento, né, ele estava fazendo o troco para um passageiro. Então imaginem o risco ao qual os usuários estavam sendo submetidos naquele momento. Não é uma brincadeira. A gente está lidando com vidas, né? E um detalhe muito importante é que, considerando que dentro da planilha da agora Via Sul, ela tem o custo dos cobradores. E a diminuição desse custo, ela não impactou no preço da passagem. A passagem deveria diminuir. Então, eu acho que eu posso afirmar, inclusive, que o prefeito ele precisa fazer essa conexão, ele precisa manter o diálogo, mas mais do que isso, ele precisa defender o interesse da comunidade. O interesse da comunidade ele está acima de qualquer vaidade, né, e acima de qualquer coisa que não seja mesmo o bem das pessoas. Vamos para mais uma pergunta, por favor. Ok. Toda eleição fala em enxugar a máquina pública, no entanto, a realidade é outra. Com os cargos comissionados, agora, se eleito, qual será o choque de gestão para reduzir o inchaço de cargos comissionados? Esse também é um tema muito importante e sempre é usado, né? É um discurso que é muito comum em todas as eleições. Na última, inclusive, nós ouvimos isso exaustivamente. E o que se viu depois disso, ainda que com o argumento de que os serviços aumentaram, o que no meu conceito, sinceramente, não justifica, porque isso faz parte do planejamento. Então, eu acho que realmente não justifica. A nossa proposta é buscar em casa. A primeira coisa que se deve fazer é buscar dentro de casa. E nós temos hoje, na Prefeitura de Itaúna, um staff extraordinário de servidores, de funcionários públicos, que muitas vezes são subjugados e nós não podemos permitir isso. O servidor público, ele é a alma da prefeitura e é ele que não deixa a prefeitura parar, né, nesse momento de transição, quando sai um prefeito e entra outro. Então, os servidores públicos, especialmente os concursados, eles são determinantes nessa transição,
Então, o nosso projeto é, então, buscar dentro da estrutura, dentro dessa gama de servidores de altíssima qualidade, de muito comprometimento. Nós temos pessoas realmente super comprometidas com o serviço público, tanto que Itaúna tem uma das melhores prestações de serviço da região em função disso. Então, nós chegaremos fazendo um raio-x nesse staff, buscando as pessoas certas, né, considerando a técnica, considerando o mérito, e elas não vão ser meramente indicações políticas, indicações de grupo. Essa é uma vantagem. Nós estamos fazendo uma campanha muito simples, uma campanha muito enxuta, sem mega produção, sem iludir as pessoas. E é muito importante dizer que, em algum momento, é necessário que nós mostremos os erros. E a parte oposta, ela sempre coloca isso como sendo um ataque, quando na verdade não é. Nós precisamos ser críticos e nesse momento de campanha a gente precisa ser menos político, a gente tem que ser mais prático, a gente tem sim que mostrar os erros que foram cometidos, porque eu tenho muito respeito pelo dinheiro público. Esse dinheiro não é meu, as pessoas estão pagando os seus impostos. Então, diferente da iniciativa privada, onde o resultado é lucro líquido, dinheiro, no serviço público, o resultado necessariamente tem que ser um serviço de alta qualidade. Não é um serviço de qualidade, ele precisa ser de altíssima qualidade, porque as pessoas estão pagando por isso. Então, se em algum momento, durante os nossos programas, vocês verem que nós estamos mostrando pontos críticos, tenham a plena convicção que nós estamos fazendo ali uma pontuação política de uma situação. É uma pontuação muito prática e necessária, porque nós não podemos nos esconder atrás de megaproduções, de filmes bem produzidos, de textos bem produzidos, para mais uma vez iludir as pessoas. Eu não me presto a esse serviço, de verdade. A nossa proposta é uma proposta completamente diferente do que está. A nossa proposta é ouvir as pessoas sempre, em primeiro lugar. A resposta para todos os problemas está na comunidade. Basta ouvir as pessoas. Mais uma pergunta, por favor. Itaúna é uma cidade de boa estrutura. A maior reclamação é a falta de asfalto e calçamento na cidade e área rural. Para solucionar o problema, de onde virar os recursos e como fazer? Nós precisamos ter um cuidado muito grande no que diz respeito à infraestrutura. O asfalto, ou chão preto, como alguns políticos se referem, é uma grandessíssima ilusão. Acho que as pessoas sabem disso. Especialmente quando você faz esse tipo de intervenção sem considerar alguns fatores que deveriam ser primários. Antes de colocar asfalto, primeiro precisa se fazer um estudo de fluxo de trânsito, ao mesmo tempo em que se precisa fazer captação pluvial. Imagina só, várias das ruas que já foram asfaltadas nesses últimos anos, o asfalto deteriorou. Porque não tem um bom sistema de captação de água pluvial. Mais do que isso, em diversas situações, expõe as pessoas a um risco muito grande. A água, ela tem muita velocidade ladeira abaixo. Então, se não tiver um bom sistema de drenagem, isso pode virar um problema sem solução. E mais do que isso, um resserviço que sai muito mais caro. Uma outra coisa que chama a atenção é que nessa questão da infraestrutura, a capacidade de endividamento do município, ela vem sendo afetada desde sempre. Então, em 2019, no final de 2019, nós aprovamos alguns projetos autorizativos para a prefeitura fazer alguns empréstimos. Então, foi um empréstimo de 10 milhões pela Caixa,
mais um de 13 milhões exclusivamente para obras estruturais, calçamento, asfalto, captação pluvial e etc., embora tenha sido feito muito pouco. Nós já havíamos garantido também mais um de 3 e um de 6 milhões, são 2 empréstimos pelo BDMG. E então a nossa fonte de recurso, ela vem esgotando, especialmente agora, nesse momento de pandemia. A gente sabe que logo após a pandemia, a possibilidade da arrecadação diminuir é muito grande. Em março, o asfalto não estava sendo feito, ele está sendo feito agora, há 2 meses, mais ou menos, exatamente no período pré-eleitoral, que também é uma coisa lamentável. Mas, sem querer entrar nessa esfera, em março, como não havia começado o asfalto e o dinheiro já estava teoricamente garantido, a prefeitura deveria ter feito uma reanálise, porque depois da pandemia a gente não sabe de fato o que vai acontecer. Então a gente precisa buscar, a gente não pode pegar simplesmente o empréstimo, a gente tem que buscar os deputados federais, os senadores, os deputados estaduais e conseguir ali um recurso que o município não precisa pagar. São verbas, na sua grande maioria, a fundo perdido. Ok, candidato. Rapidamente, então, vamos agora para as considerações finais, né? Nosso tempo já está esgotando. Vamos então fazer as considerações finais aí dessa sua entrevista. Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que estão em casa nos assistindo, a toda a equipe da TV Cidade, por sempre nos receberem, né, com muito carinho, com muito respeito. E quero dizer que a nossa proposta é fazer um conjunto de intervenções, um conjunto de coisas diferentes das que estão. Claro que aquilo que estiver no nosso conceito, dentro dos padrões que a gente sabe que, né, que a gente acha que seja bom para as pessoas, claro que a gente vai continuar. E todas aquelas que precisam ser mudadas, a gente vai fazer isso com muita imparcialidade, com muita responsabilidade e principalmente, saindo do gabinete e ouvindo as pessoas. O prefeito tem que sair do gabinete e ouvir as pessoas sob pena de se perder no tempo. Eu só tenho gratidão. Muito obrigado. Ok, nós que agradecemos então a participação do candidato Marcinho Racuna.